Boa noite a todos. Esse é o nosso 6º encontro desse grupo de leitura e estudo do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Nesse grupo participam consteladores formados, pessoas que não conhecem a constelação, mas sempre é um crescimento para todos nós, porque além das leituras, a gente abre um espaço bem interessante para perguntas, né? Dúvidas e um bate-papo. São todos bem-vindos. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui os microfones. Pronto. E a gente vai começar a página. A gente vai começar, Maíra, na página 62, no título O Destino. O Destino. Tá? Eu vou colocar todos os microfones no mudo, mas se alguém tiver perguntas, pode abrir o microfone, perguntar, que a gente para e explica, e essa é a dinâmica do nosso grupo. Vamos lá, então. Destino. Nota preliminar. A entrevista a seguir, feita por Dorothy Verning, foi gravada para a televisão da Baviera, e transmitida em fragmentos. Consciência e destino. Tradicionalmente, o destino era visto como um poder maior que atua em nossas vidas. Como o Senhor vê o destino? Hellinger responde: destino é aquilo que alguém segue, e, na verdade, frequentemente, sem saber por quê. Quando se olha com exatidão, pode-se ver que o destino é determinado por uma consciência coletiva inconsciente, que atua nas famílias. Essa consciência só pode ser reconhecida em seus efeitos. Um bom exemplo são as tragédias gregas. Aqui o herói segue a sua consciência porque acha que com isso faz algo bom e grande, mas fracassa, porque atrás de sua consciência pessoal consciente atua uma outra consciência, a consciência coletiva inconsciente, que se orienta por outras leis, totalmente diferentes daquelas da consciência pessoal. A consciência consciente é, na tragédia grega, a pessoa. A consciência coletiva inconsciente, os deuses. Aquilo que é atribuído aos deuses é o que atua na consciência coletiva inconsciente. Da atuação conjunta dessas duas consciências é que se origina o destino, e de um modo que não podemos controlar, se não entendermos a atuação dessa consciência inconsciente. A pessoa pergunta: o que é na realidade a consciência? O que atua em minha consciência? O Hellinger responde: a consciência é vivenciada como um sentido, através do qual percebemos diretamente o que é necessário para que pertençamos. É semelhante ao senso de equilíbrio. Logo que perdemos o equilíbrio, temos uma sensação de tontura, e essa sensação faz com que corrijamos imediatamente a nossa postura, para voltarmos novamente ao equilíbrio e ficarmos firmes. A consciência pessoal atua de forma semelhante. Tão logo alguém se desvia daquilo que é válido em sua família, em seu grupo, isto é, quando teme que, através dos seus atos, coloque em jogo o seu pertencer, tem uma consciência pesada. A consciência pesada é tão desagradável que faz com que ele mude o seu comportamento de tal forma que possa pertencer novamente. Assim atua a consciência pessoal. Naturalmente, que é apenas uma de suas funções. A consciência coletiva é uma instância que não atua pessoalmente, mas coletivamente. Isso é uma instância na qual participam igualmente vários membros da família. Essa consciência abarca os filhos, os pais, os irmãos dos pais, os avós, algumas vezes um ou outro dos bisavós, e todas as pessoas que, através de desvantagem ou prejuízo, possibilitaram vantagem a outros do sistema.
Dentro desse grupo ou desse sistema, a consciência coletiva atua como uma instância que vela para que nenhum dos membros seja excluído. Portanto, se um dos membros não é reconhecido, é difamado ou é esquecido, então essa consciência vela para que essa pessoa seja representada por outros membros da família. Isso fica sendo, então, o destino desse membro, sem que ele saiba disso. Portanto, quando um membro de uma família é escolhido pela consciência coletiva para representar outro membro que foi excluído, então, para esse membro que foi excluído, isso é um destino, sem que entenda as conexões. Quando se sabe como uma consciência coletiva inconsciente atua, pode-se libertar essa pessoa desse destino. Então, acolhe-se novamente a pessoa excluída na família ou grupo, reverenciando-a. Assim, ninguém mais precisa imitá-la. A pessoa pergunta: gostaria de pedir que dissesse algo mais sobre regras no sistema familiar. E o Hellinger vai responder. Então, ele fala a consciência pessoal. Quando olhamos para a consciência pessoal consciente, vemos que segue 3 necessidades. No fundo, é idêntica a essas necessidades. A primeira necessidade é a de pertencer. A consciência cuida desse pertencer. Se faço algo que coloque em perigo pertencer, fico com a consciência pesada. E isso me faz mudar o meu comportamento de tal modo que possa tornar a pertencer. Sensação de inocência significa que nada mais do que tenho certeza de que posso pertencer. E a sensação de culpa significa que nada mais do que receio ter colocado em jogo o meu pertencer. Essa é a primeira necessidade. A segunda necessidade é a do equilíbrio entre dar e o tomar. Essa necessidade possibilita o intercâmbio entre os membros de um sistema, por estar vinculado a uma necessidade de pertencer, via de regra, se expressa assim: se recebi algo de bom, tenho a necessidade de compensar. Mas porque me sinto pertencente e amo, dou um pouco mais do que recebi. Para o outro é a mesma coisa. Ele também dá um pouco mais, e assim o intercâmbio cresce com isso. Com isso, um relacionamento se aprofunda. Mas essa necessidade de compensação tem também um lado negativo. Se alguém me faz algo de mal, tenho a necessidade também de fazer-lhe algo de mal. E porque me sinto com razão, faço, via de regra, algo um pouco pior do que ele me fez. Então, ele se sente também com razão e volta a me fazer algo de mal. E assim aumenta o intercâmbio no mal. Essa necessidade de justiça e de vingança, ela é tão forte que a necessidade de pertencer é, frequentemente, sacrificada em seu nome. Muitas discórdias e desavenças entre os povos também têm a ver com essa necessidade de vingança e de justiça. Essa é a segunda necessidade da consciência pessoal. A terceira é a necessidade de ordem, isto é, que determinadas regras do jogo sejam válidas e devam ser obedecidas. Quem as segue sente-se consciencioso, e quem não as segue sente que precisa pagar por isso. Por exemplo, com castigo. Essas seriam, portanto, as necessidades básicas da consciência pessoal consciente. A consciência coletiva. As mesmas necessidades... Nádia, Diga. eu não entendi muito bem, não, aquela segunda. Ficou meio confuso. A de equilíbrio? Do mal, eu tenho que fazer o mal e retribuir com o mal. E aí, ou seja, para eu pertencer àquele grupo, eu teria que, assim, equilibrar com uma moeda de troca no negativo, por exemplo? O Hellinger ele explica bem isso quando ele diz assim, né? Então, veja, num equilíbrio, eu faço algo de bom para você, vamos imaginar, né, que a gente seja do mesmo campo sistêmico, eu faço algo de bom para você, você se sente grata e em dívida comigo. E você, né, porque me ama,
me faz algo um pouco melhor, né? Então, ele diz assim, ele faz algo um pouco melhor. E esse agora aqui está em dívida. E porque ele ama e quer que esse vínculo continue fortalecido, ele faz algo um pouco melhor. E agora é esse que deve. E aí, no negativo, é a mesma coisa. Então, no negativo, vamos imaginar, por exemplo, um casal, né? Então, vamos imaginar que ele faz algo que magoe a mulher. Então, ele também trouxe algo para a relação, mas é algo ruim. Ele deu algo, mas é algo que não acrescenta, é algo que tira. E agora, ela está magoada. E por que ela, quando a gente fica magoada, a gente sente um instinto de vingança, é mais forte do que nós. Já não aconteceu de alguma coisa numa relação, por exemplo, de casal, que depois você pensa assim, não, eu não vou falar nada. Eu vou deixar quieto, eu não vou falar nada. Mas daí a pouco, ou aquilo pula da sua boca e você fala numa hora errada, ou você faz algo sem querer e acaba sendo grosseira com a pessoa. Então, aquilo sai de nós, mesmo que a gente tente controlar, né? Então, ele fala assim, a vingança também é um instinto, porque ela está dentro desse movimento da consciência pessoal, que é do equilíbrio na troca. Então, se essa que agora está se sentindo magoada faz algo para ele numa vingança, se eu não tomo consciência disso, eu faço algo um pouco pior. E agora ele é que está magoado. E esse instinto de vingança nele também vai atuar fora do controle dele. E aí ele faz algo um pouco pior. Só que quando a gente tem consciência disso, o Hellinger diz assim, então você vai lá e se vinga um pouco menos. Né? Eu já vi o Hellinger falando isso, né? Para uma pessoa, aconteceu isso, isso, isso. Então você se vingue um pouco menos. Então ele diz assim, então que essa pessoa que está magoada e sabe que está magoada, porque esse aqui tirou algo da relação dele, ele pode fazer algo, só que ele faz nessa medida, para que não ultrapasse aquilo que ele fez. Isso para manter a relação num nível equilibrado. Para manter a relação num nível equilibrado e também para cessar esse movimento onde cada um faz pior do que o outro, porque aí a relação se mantém, mas no vínculo negativo. Então, quando ele faz algo que não ultrapassa aquele limite, ele se vinga com amor, o outro tem agora a chance de fazer algo um pouco melhor, porque ele se sente reconhecido e grato. Então, ele também recebeu. Então, agora ele também está em dívida, mas em dívida no positivo. E agora a relação pode continuar crescendo. Né? Por isso que os conflitos no judiciário, eles têm uns conflitos que eles ficam, né? Porque eles ficam vingando no negativo, né? Cada um dá um troco maior. Cada um dá um troco maior. Então, mas assim, como mensurar isso, né? Para não ser mais nem menos? Não sei, fiquei com essa dúvida. Então, isso acontece quando a gente pode olhar com amor, Maíde, para o outro, né? Quando a gente pode olhar com amor para o outro. Então, a gente se vinga, mas sem colocar em risco a relação. A gente sempre sabe. É instintivo também, desde que a gente esteja consciente, né? Agora, olha só o que acontece muitas vezes, né? Principalmente nos relacionamentos de casal. Então, esse homem, ele vai lá e faz algo que tira da relação. Por exemplo, ele trai essa mulher. E o que ela diz? Eu perdoo esse homem. Então, eu relevo. Então, ela sobe um degrau a mais. Nesse lugar agora, esse casal já não se encontra mais. Porque essa mulher, ela se sente muito poderosa, muito bondosa, muito santa. Enquanto ele é muito ruim, muito carnal, muito... Entende? E agora o relacionamento, mesmo que eles se amem, eles não se encontram mais. Então, certa vez eu atendi uma senhora, ela tinha perto de 70 anos, e quando a gente
foi fazer uma constelação dela, do casamento dela, da vida dela. Ela disse assim: eu nunca perdoei meu marido quando ele me traiu logo depois da nossa lua de mel. E aí ela disse: ele sempre me deu tudo, tudo, tudo. Ela falou assim, era uma pessoa que tinha, né, uma bens, ela tinha bastante dinheiro. Ela disse: se eu peço para o meu marido um carro zero, naquele mês eu ganho. Eu posso falar para o meu marido: eu quero viajar para a Europa, mas eu não quero ir com você, eu quero ir com as minhas irmãs. Ele me dá o dinheiro e eu vou, mas nunca é o suficiente. Né? Então, e o Hellinger fala também uma coisa que é bem interessante. Ele diz assim: a gente tem que pagar na mesma moeda. Então, não adianta, se o homem faz uma traição, por exemplo, a mulher pegar o cartão de crédito dele e gastar todo o dinheiro dele, ou ela ir lá e chutar o carro dele, né? Dependendo ali do nível das pessoas. Não adianta, ele diz assim que tem que ser na mesma moeda. Então, se ele machucou ela, ele feriu ela no relacionamento deles, né? Nesse vínculo de casal, é nesse mesmo lugar que ela precisa se vingar também. Então, ele diz assim: então você pode ir lá para você se vingar um pouco, ou menos você só pode dar uns beijinhos em alguém, né? Por exemplo. Ou fazer um ciúmes muito sério, né? Então, assim, tem que ser no mesmo... Na mesma moeda. Na mesma moeda, ele fala, na mesma moeda. Não pode ser nem mais, nem menos. E sempre, se você quer manter o casamento, você se vinga um pouco menos. Eu já vi constelações, por exemplo, de uma mulher que disse assim: o meu marido me traiu e eu perdoei, e depois a gente ficou tentando, e depois o meu marido me traiu de novo, e eu perdoei de novo, mas agora ele está indo embora, ele quer ir embora. Por quê? Porque o equilíbrio da troca não fica correto, porque ela é uma pessoa muito santa, né? Então, ele vai embora. Sempre quando o equilíbrio da troca num casal não está equilibrado, né, na balança igual, o que está devendo é o que vai embora. Por isso que a pessoa sempre fala assim: eu fiz tudo pelo meu casamento, eu fiz tudo por ele e ele foi embora. Ou eu fiz tudo por ela, eu paguei a faculdade dela, eu fiz ela voltar a estudar, eu cuidei dos filhos dela e ela foi embora, né? Então, é sempre assim, o equilíbrio tanto no bom quanto no ruim precisam estar aqui. Um faz, e o outro só recebe, ele não tem como pagar. E ele se sente desconfortável nessa relação. Desconfortável, porque ele não tem mais como pagar. Então, a única solução é ele ir embora. Nádia, isso quando está a traição, por exemplo, no consciente, e quando ter ciência que houve a traição e a pessoa se sentiu traída. Mas eu lembro uma vez, num curso que a Cristina Cário deu, ela falou assim que às vezes existe a traição e a pessoa não sabe, não tem ciência de ter visto ou surpreendendo alguma coisa, mas que aquilo fica reverberando no campo e que inconscientemente a pessoa sabe a outra que está sendo traída e depois começam pequenas vingancinhas por parte, e são inconscientes também, por parte de quem está sendo traído, né? É meio difícil acertar a conta aí, né? Porque se corre tudo no inconsciente, né? Sim. Várias coisas funcionam nesse cenário de casal, né? Então, vamos imaginar que ele trai, mas ela não sabe, né? Ou ela não quer ver, né? Então, esses são acordos que existem entre os casais. E, às vezes, esse não saber sabendo permite que o outro saia com outras mulheres sem que isso seja traição. Entende?
Porque o que é traição? Traição é o outro achar que não está acontecendo algo e está acontecendo. Mas, às vezes, existem acordos nos relacionamentos. Quando, por exemplo, uma mulher realmente ela não está disponível para o homem, mas ela quer que esse homem se mantenha no casamento para cuidar dos filhos, para sustentar a casa, né? Para fazer esse papel do homem, do lar. Mas ela não quer ser a mulher para ele. Então, ele tem outros relacionamentos e ela finge que não vê. Mas é um fingir que não vê que muitas vezes pode ser até inconsciente para ela, né? Então, nesse âmbito de relacionamento de casal, tem muitas coisas, né, debaixo dos panos, né, que a gente não sabe como que está atuando. Então, cada constelação é uma constelação, né? O Hellinger fala muito sobre, por exemplo, uma mulher, ele diz assim, que quando um homem e uma mulher se encontram, se existe algo que vem primeiro do que o encontro de um homem e de uma mulher, né, de uma atração sexual entre um e outro. Por exemplo, quando eu digo, eu vou lá paquerar aquele homem porque ele é muito rico, ou porque a família dele é próspera, então eu quero esse relacionamento. Isso vem antes do que a atração. Então, o Hellinger tem uma parte no livro que ele diz assim, então, já vem com o verme dentro, né? Quer dizer, já vai, esse relacionamento, ele não vem embasado naquilo que é essencial. Então, ele não tem a força que um relacionamento como um relacionamento desse encontro, sem nada por trás, tem. Né? Ele fala, já está fracassado antes mesmo de começar. Né? Ou porque eu quero esse para ser o pai dos meus filhos, né? Então, como fica esse relacionamento, né, no sentido de traição? Será que esse homem trai essa mulher que está com ele pelo dinheiro dele ou porque ela quer essa família dessa forma? Ele trai essa mulher? Não, o relacionamento deles já é um relacionamento onde não existe uma franqueza no encontro, né? Então, tem todas essas coisas por trás. Todas essas coisas que a gente vai percebendo, né, que vai levando. A gente não atende, por exemplo, no fórum, né, situações onde o marido da esposa quer adotar o filho, né, o filho dela, do primeiro homem dela, do primeiro casamento, né, uma adoção unilateral, né, que a gente chama, né. Quantas pessoas, deve ter acontecido com vocês, né, que são lá do fórum também, quando a gente faz a entrevista, a gente já sabe que o casamento dele está fracassado. Não acontece? E a pessoa está lá adotando. Aí você fala, não, mas olha, esse casamento de vocês não deu certo, você adotou o filho dela, como é que fica isso? Não acontece? A gente vê na hora, quando a gente faz a entrevista, que o casamento não vai prosperar. Por quê? Porque esse encontro está baseado, não é no relacionamento só do homem e da mulher. Muitas vezes, né? Nessas vezes, quando a gente vê. Então, são essas sutilezas, né? Da consciência. Esse aqui o Hellinger fala, que da nossa consciência pessoal, né? Dessa nossa necessidade de pertencer, né? Que é de ser igual aos nossos familiares, às vezes, né? De ser igual ao nosso irmão ou ao nosso irmão mais velho. Às vezes a gente tem um temperamento diferente, você vê que a sua mãe olha para o seu irmão com admiração e para você com julgamento. Olha, estou impondo em risco o meu pertencer, não é? Tudo isso já está na nossa consciência pessoal. Todas essas coisas, elas são inconscientes, mas ao mesmo tempo elas são um pouco percebidas. Elas não passam totalmente desapercebidas, mesmo sendo forças inconscientes que estão atuando, né? Mas nos move, nos angustia, né? Isso de pertencer, uma vez eu li num livro de constelação, onde o autor conta assim, que na casa dele eles eram evangélicos e não tinha televisão, mas ele gostava de ver televisão, então ele ia na casa do vizinho e assistia, mas só que ele voltava para casa, ele não podia contar para os pais dele que ele tinha visto televisão, porque aquilo colocava em risco o pertencimento. Então,
Lá com os amigos ele se divertia e ficava com a consciência leve, porque fazer também ele pertencer, né? A turminha dele. Ele não podia falar, não, eu não posso ver televisão porque meus pais não deixam, porque aí ele também colocaria em risco o pertencimento dele lá na turma, né? Então, olha como assim, nós sentimos esse antagonismo, né? Essa ambivalência o tempo inteiro, nesse desejo de ser quem a gente é e o desejo de pertencer, né? Em algumas famílias, onde as pessoas são mais tímidas, né? E o outro é muito espontâneo, um dos filhos é muito espontâneo, ele é diferente, né? Então, aí a gente vai se tolhendo. Então, esses são os movimentos aí da consciência pessoal, né? Isso aqui que o Hellinger fala, né? Respondi, Mara, a sua pergunta? Sim, Nath. A hora que você quiser que eu leia, você fala, tá? Eu vou até mais um pouquinho, vou até o Destino e a Liberdade. Vamos lá, da consciência coletiva. As mesmas necessidades dominam a consciência coletiva inconsciente, mas de uma maneira totalmente diferente, pois aqui não se trata de uma pessoa, e sim do coletivo. A consciência coletiva tem a necessidade de pertencer tem a necessidade de pertencer de todos os participantes. Não é um indivíduo que tem essa necessidade, mas um coletivo. Isso significa que quando um membro é excluído, essa consciência procura restabelecer a totalidade perdida, fazendo com que um outro membro represente essa pessoa excluída, como acabo de descrever. Mas também tem também a necessidade de compensação, pois o que acabei de descrever resulta de uma necessidade de compensação. Mas essa consciência não tem nenhuma compaixão com o membro posterior, que é escolhido para restabelecer o pertencer e a compensação. Ela o sacrifica em nome da necessidade coletiva. Essa experiência é também transferida frequentemente para Deus. A terceira é a necessidade de ordem, também totalmente diferente. Segundo essa ordem, aqueles que estiveram antes têm a precedência com relação aos que vieram depois. Por isso, os pais têm precedência aos filhos. O primogênito tem precedência ao segundo filho, e assim por diante. Toda vez que essa ordem é transgredida, quando, por exemplo, um filho interfere nos assuntos dos pais, quer espiar pela culpa dos pais, então a consciência coletiva castiga essa tentativa com fracasso. O contraditório e trágico nisso é que a consciência coletiva escolhe um membro posterior para representar um membro anterior escolhido. Mas por que ele faz isso? Deixa-o fracassar, já que isso vai contra a ordem da precedência dos anteriores. Então, isso é muito louco, né? Então, essa força coletiva puxa a criança, por exemplo, a ocupar o lugar do pai. Mas quando ele ocupa o lugar do pai, ele fracassa, porque ele viola a hierarquia. Não é muito louco isso que o Hellinger fala? Mas é assim mesmo que a gente vê. Então, a criança, ela não vai só por amor, né? Igual às vezes eu dou exemplo. Então, veja, a mãe morreu, né? A minha mãe morreu. A minha filha olha para mim e diz, mamãe, eu cuido de você. Como se eu fosse a sua mãe. Eu sou a sua mamãe agora. Hoje eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram, depois vocês olham. Uma criancinha falando isso para a mãe. Mãe, eu cuido de você. Se a sua mamãe não te quis, eu quero você. Eu sou a sua mamãe. Ela faz esse movimento por amor. Por amor a essa mãe. Ela sente a dor, ela em sintonia com a mãe, ela sabe da dor da mãe, ela faz esse movimento. Mas não é só isso que acontece. Acontece que esse lugar que está vazio puxa essa criança para cá. Ela vem para esse vácuo que tem aqui, mesmo inconscientemente. Então, é muito difícil da criança sair desse lugar, porque ela faz também por amor. Mas, ainda assim, de consciência tranquila, ela fracassa, porque é um peso muito grande para uma criança, né? Cuidar da mãe, ser a mãe da mãe.
É um peso muito grande. E fora que, quando ela está nesse lugar de mãe da mãe, ela não tem disponibilidade, por exemplo, para cuidar dos próprios filhos quando ela se casa. Ela se casa, mas ela não está presente na família dela. Isso é o que mais a gente vê, né? A pessoa se casa, a pessoa tem filhos, mas ela não está presente na família dela, na família atual dela. A família de origem sempre é o mais importante para ela. O foco da atenção dela está sempre lá na família de origem. Na mãe, nos irmãos, na maioria das vezes, né? Aquelas pessoas que querem ajudar todos os irmãos, quer formar os irmãos, quer cuida um pouco dos filhos, mas sempre a prioridade é a família de origem, porque ela está fora do lugar dela. Vamos lá? Você pode, então, prosseguir, Mar? Sim. Destino e liberdade. Como é que o Senhor vê, na realidade, a liberdade dos seres humanos? O ser humano é livre ou isso é uma ilusão? Depende dos contextos em que a vejo. Com relação à consciência pessoal, posso me decidir em prol ou contra algo, porque tenho uma certa ideia, embora ela também seja limitada. Com relação à consciência coletiva, inconsciente, não tenho nenhuma liberdade, a não ser que tenha aprendido a entender suas leis. Essas leis vêm à luz através das constelações familiares. É um método em que as pessoas estranhas são colocadas no recinto, umas em relação às outras, que representam os membros de uma família. De repente, os representantes sentem como as pessoas que estão sendo representadas, sem que as conheçam. Existe, portanto, um saber que vai além de uma comunicação normal. Numa constelação familiar, pode-se ver, por exemplo, que alguém pode representar uma outra pessoa, embora não tenha sabido disso anteriormente. Assim, pode-se explicar, através desse método, as ordens segundo as quais a consciência coletiva inconsciente atua. Durante muito tempo, supôs-se na psicologia que vivências pessoais, por exemplo, uma frustração pode tolher ou limitar alguém no nível pessoal e que daí origina-se o destino. O Senhor esclarece aqui algo diferente. Como interagem esses dois pontos de vista? Naturalmente que somos marcados pelo que vivenciamos, mas a ideia de que, com isso, não somos livres não pode ser mantida. Existem pessoas com destinos bem difíceis, mas que, mesmo assim, os vencem porque tiram força do acontecimento e, com essa ajuda, podem fazer algo que outros que não tiveram essas experiências não poderiam fazer. Por outro lado, outros permanecem quando vivenciaram algo assim, censurando aqueles que causaram isso ou permanecem na postura de reivindicação perante essas pessoas. Com isso, consideram-se vítimas, mas uma vítima, nesse sentido, é incapaz de agir. Essa atitude torna-se para essa pessoa o seu destino, mas não porque esse destino vem de fora, e sim porque essa pessoa reage a essa situação com uma atitude de vítima. Para que a pessoa possa tirar força de seu sistema familiar e dominar o seu destino, precisa, então, em primeiro lugar, reconhecer o que atua nesse sistema familiar. Ela precisa, em primeiro lugar, saber
se não pode ser libertar, voltando ao destino decorrente de um emaranhamento, precisamos nos perguntar se alguém que toma para si um tal destino, sob a influência da consciência coletiva, não tira daí a grandeza pelo modo com o qual assume isso. Existe uma ideia largamente difundida de que merecemos a felicidade e que temos direito a uma vida cômoda, na qual tudo corre como queremos. Essa é uma ideia muito superficial. Contudo, grandeza humana é algo totalmente diferente. Ela se origina da superação, também de destinos difíceis. Considerar apenas como negativos os destinos que se originam da atuação da consciência coletiva inconsciente é, para mim, inaceitável. Para tanto, o resultado é rico demais. Senão, não existiriam os destinos grandiosos e também trágicos que nos obrigam a ver a vida de uma forma diferente daquela que gostaríamos. Vida plena. Então, o que é sentido da vida? O sentido da vida é a vida em si, nada além disso. A vida tomada como ela é, tem sentido. Somente quando não nos expomos a ela, tal como ela é, e experimentamos sem sentido. Por isso, o sentido da vida depende amplamente daquilo que cada um faz com aquilo que lhe foi predeterminado. E o que é uma vida plena? Uma vida plena, quero denominar assim, é aquela na qual me sinto em harmonia com a realidade tal como ela é. Portanto, quando me sinto em harmonia com meus pais, assim como são, com os meus ancestrais, assim como são, com a cultura na qual vivo, assim como ela é, com o meu destino, assim como ele é, também com os meus obstáculos, assim como são, e com as possibilidades que tenho. Ao escutar isso, poderia-se pensar que não podemos ou não devemos nos desenvolver de modo algum para alguém de nossa situação, para além de nossa situação. A situação tem em si a semente para o desenvolvimento. Se vejo isso e me deixo levar pelo movimento que surge, então a minha situação é sempre capaz de se desenvolver. Mas algumas vezes se diz, existe um demônio interior, uma diretriz, uma predestinação para cada indivíduo. Como é que posso encontrar a minha predestinação interior? Cada um vivencia uma tarefa especial, uma capacidade especial. Pode-se dizer que cada um canta a sua própria canção. Quando consegue cantá-la, sente-se bem e realizado. Isso não é fácil de encontrar, mas existem certos pontos de referência. Quando me proponho a fazer algo que quero alcançar de qualquer jeito, e percebo um obstáculo, se permaneço parado e me reoriento até que saiba em que direção posso me desenvolver para algo que seja adequado para mim, então serei conduzido pelas circunstâncias em uma direção que me é adequada. Perguntando novamente, como se chega a uma decisão certa? O que é certo se ajusta. Sabedoria, por exemplo, não é nada mais do que a capacidade de diferenciar o que é possível ou não, o que para mim é adequado ou não. Algumas vezes também para os outros, o que é ou não é adequado. Ela se orienta pelo todo. Portanto, nós expomos a uma situação e de repente sentimos onde está a força, o que é adequado,
e o que enfraquece e é inadequado. Mas de vez em quando aparecem desejos e receios. Os receios nos enfraquecem, embora pudesse ser algo adequado, e os desejos nos conduzem em uma direção que não é adequada. Esse tipo de receios e desejos não se originam da alma. Quem está em harmonia não tem medo. Quem está em harmonia tampouco tem desejos. Está em harmonia e, com isso, feliz, seja lá o que for. Por isso, consegue se expor também a uma situação difícil. E quando for uma situação feliz, para ele não é nada diferente de uma situação comum, porque está em harmonia. Uhum. O que o Senhor menciona aqui me lembra muito um estado espiritual, onde estou mais ou menos independente de fatos externos. Mas isso não é um estado que nós, os seres humanos, temos normalmente. É o produto de um trabalho. Como você pode alcançar tal estado? Existe um tipo de caminho espiritual que se afasta da vida. Por exemplo, quando somente meditamos ou se nos afastamos já agora da vida, como se tivéssemos chegado ao fim. Suicidas têm a mesma atitude, sentem que deixaram a vida para trás. Por isso, para eles, a vida é indiferente. Isso não é espiritual. Espiritual é a concordância com a vida como ela é, e uma vida totalmente trivial, com suas tarefas, com os seus desejos, com as suas dificuldades, exatamente como ela é. Isso é espiritual, isso é harmonia, não o outro, onde nos retiramos, por assim dizer, do trivial. É imprescindível pertencer para viver uma vida boa? É preciso pertencer para nos sentirmos bem, mas existem diferentes maneiras. Portanto, posso me sentir pertencente à minha família. Então, me sinto acolhido na família. Essa pertinência é muito íntima. Mas se persisto aí, depois de certo tempo, fico bloqueado em meu desenvolvimento. Se eu não reconheço também os valores de outras famílias, por exemplo, um homem que se casa com uma mulher em cuja família vigoram outros valores e não reconhece essa família, então o casamento fracassa. Precisa-se ampliar os limites de uma pertinência. O homem precisa, de certo modo, se afastar de sua família e, assim, ele se desenvolve. Quem está conectado com o todo está, ao mesmo tempo, ligado e solitário. Vamos dar uma paradinha aí para ver se tem perguntas ou para a gente recapitular Sim, alguma parte, porque essa parte é tão importante, né? sim, Explica essa parte onde ele fala, né, do destino e da liberdade, apesar do destino, né? Liberdade de fazer algo de bom com aquilo que a vida nos coloca, né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui, né, de uma pessoa, né, que reage a uma situação se colocando como vítima, colocando a culpa fora ou tentando buscar culpados para aquilo que aconteceu com ela, o quanto ela perde a força, né? O quanto algumas pessoas, a gente vê também acontecer isso, se valendo da sua deficiência ou das suas dificuldades, para se colocar nesse lugar de vítima, às vezes como se o Estado tivesse a obrigação de cuidar delas, ou como se elas tivessem que ser ressarcidas pela vida de alguma maneira, né? Enquanto outras, quando o Hellinger fala aqui, né, que apesar das circunstâncias, consegue, né, ter movimentos de superação, né? E quanto isso
traz força para essas pessoas. Então, às vezes, a gente vê pessoas que tiveram histórias de superação, né, que tiveram dificuldades muito importantes, né, e superaram isso. Então, o quanto elas são mais fortes e mais cheias de vida, né, parece um peso de alma, no sentido de um valor na alma, do que outras pessoas que tiveram uma vida que a gente pode olhar assim, que parece, né, mais leve ou mais fácil, ou que não passaram por essas situações, né, situações de dificuldade. O Hellinger tem uma parte num dos livros dele que eu acho tão bonita, quando ele fala assim, que uma árvore é assim como uma criança, né? Ela pode nascer numa família fértil, né? Numa família mais saudável e crescer frondosa. Mas uma criança que nasce numa família mais desestruturada, ele diz, é como uma árvore que nasce num solo muito rochoso. E quando a gente vê essa árvore grande, você olha para ela e você vê que ela passou por dificuldades para crescer, que ela passou falta de água, que o solo era muito árido, que aquela semente precisou estar com um solo pedregoso para poder crescer, para poder sair e encontrar a luz, né? Então, ele diz assim, qual dessas duas árvores tem mais força, né? No sentido, e quando a gente olha para uma árvore muito frondosa, e a gente diz, será que essa tem mais valor do que aquela? Quando a gente olha só para a aparência também, não é? A gente tem um julgamento assim também, né? Mas ambas podem ser sementes até do mesmo fruto, né? Então, como que a gente olha para a vida? Como ela se apresenta para cada pessoa? Como a gente, às vezes, vê uma pessoa que nasce, por exemplo, quando a gente diz assim, nasceu no berço de ouro, né? E, às vezes, não tem força. Tem força para a vida, joga fora as oportunidades, joga fora a vida que recebeu. E outro que nasceu em situações tão, às vezes, de tanta vulnerabilidade social, né? Até dentro da própria família, negligência dos pais, e a pessoa cresce e supera tudo isso, né? Então, é disso que ele está falando. Então, ele fala, a gente tem uma certa liberdade para fazer algo de bom com aquilo que a gente recebeu. Ali, quando é algo que a gente recebe na nossa própria vida, a gente tem uma certa escolha do que eu vou fazer com isso. Ô, Nádia, boa noite para todos. Nádia, quando ele fala do sentido da vida, né? E a gente fica assim, nesse questionamento mesmo, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o meu propósito aqui? Qual é a minha missão, né? Como se isso fosse algo assim muito diferente do que ele propõe, né? Que é essa aceitação da vida como ela é, das trivialidades, né? Do que vai acontecendo, e como às vezes a gente fica preso nessa busca, né? De um propósito maior, de algo assim que realmente vai fazer muita diferença, desde que eu siga isso, ou eu descubra o que é esse sentido da vida, né? Ele vai dizendo que é algo, né, que já talvez está aí posto e a gente não se dá conta disso, né? De que é por aí. Mas antes dele falar sobre isso, né? Antes, né? Aqui mesmo no livro, né? Ele diz aqui, ó, que quando a gente está muito emaranhado, né? E quando a gente toma o destino de outras pessoas para nós, ou quando ele diz aqui, né? De um homem que se casa, mas não se permite ser influenciado pelos valores dessa outra família, ou uma mulher que faz isso, né? Quando uma mulher, por exemplo, diz... Eu estou dizendo mulher porque é mais fácil a gente ver uma mulher fazendo isso, dizendo assim, da família dele, eu não quero nada. Meus filhos precisam seguir os mesmos valores e crenças da minha família, porque a minha família é o que é bom, é o que é certo, né? Vou falar de caso também dos nossos atendimentos agora, né? Às vezes uma pessoa vem e fala assim, olha, a família dele, eles gostam de festa e eles tomam cerveja e eles ficam ouvindo samba lá no domingo, eu não quero que meu filho vá lá.
porque a minha família é evangélica, né? Então, veja, como é difícil a gente ver o que é diferente do que nós fomos, né, educados com o mesmo valor, né? E para mim, né, isso é algo normal. Quando alguém me fala isso, eu me assusto também com isso. Como, né? Ela pode olhar para isso e achar que isso não tem valor, não é? É assim que somos, né? A gente acredita que o mundo é parecido com o que a gente viveu na nossa família, né? Com aqueles valores, que é certo, é o que tem dentro da nossa família. Então, ele diz assim, que quando a gente está muito emaranhado, quando a gente não se permite expandir, a gente também não se permite uma vida plena, porque a gente está emaranhado, né? Então, quando a gente se conecta com algo maior, quando a gente percebe que, quando a gente vira adulto, a gente se afasta um tanto da nossa família, né? Quando a gente forma a nossa família, então é a união de dois valores, que isso vai me enriquecer. Se eu abro espaço com amor para isso, que vem da família do meu marido, eu fico mais rica e não mais pobre, né? Nada me é tirado, é me acrescentado, né? Então, quando ele diz assim que a gente vai tomando a vida como ela é, com o que ela vai apresentando para a gente, nessas trivialidades mesmo do dia a dia, de ir na festa na casa do outro, né? De um almoço de domingo, né? De estar na nossa casa, cuidando da nossa casa. Isso é o sentido da vida. Eu não estou emaranhada com as coisas. E ele diz assim, então cada um tem uma canção para cantar, né? E quando você se apropria da sua canção, que é aquilo que você é, então a vida vai fluir através de você, né? Sempre a sabedoria, as potencialidades, elas vão fluir através de você quando você não está emaranhada. Agora, quando a gente está emaranhado, quando a gente só tem olhos para aquilo que parece assim, que é igual à nossa família e o resto a gente exclui, a gente rejeita, a gente critica, a vida não se faz em nós. Exatamente. É muito linda essa parte. Essa parte a gente tem que ler e reler várias vezes. Exatamente. Essa parte, né? Essa parte, né? O Hellinger fala, né? Esse é o segredo da vida. Ele fala assim, como eu posso me desemaranhar, né? Ela pergunta aqui. Ele falou, você pode se desemaranhar quando você sabe as leis. Quando você sabe a regra do jogo, você pode se desemaranhar. Quando você sabe que tem essas forças atuando na sua consciência pessoal, né? Que é o pertencimento, né? A hierarquia me falhou agora, o pertencimento, a hierarquia e o... Falam vocês que são alunos. Gente, deu um branco. Do equilíbrio. Equilíbrio. Isso. Das Eu sei trocas. que isso atua em mim. E eu sei que atuam de outra forma nessa consciência coletiva. Então, quando eu sei disso, eu consigo ir percebendo em mim, quando eu tenho um olhar, né? Quando eu estou desperta. Né? Isso é estar desperta, é a gente estar consciente do que está acontecendo. Né? Quando eu sinto uma raiva, quando eu sinto um desejo de defender a minha mãe, opa, peraí, onde que eu estou? Né? Será que eu estou me emaranhando ou será que eu estou só ajudando? Né? Será que eu estou ela no desejo dela ou será que eu estou achando que eu preciso falar para ela ser dessa forma que eu quero que seja? Será que quando eu estou me relacionando com meu companheiro, com meu marido, né? Com ele, como eu estou me relacionando com ele? Né? Então, se eu sei, né, que eu não posso excluir, que eu preciso estar aberta ao que vem de lá, da família dele, que eu preciso olhar para ele e dizer, eu amo você e tudo que te conduziu até aqui, até esse nosso encontro. Né? Quando eu rejeito, mas ao mesmo tempo, opa, uma parte em mim está lá, observando. Né? É estar desperta. Quando a gente está desperta, quando a gente sabe essas leis e a gente vai aplicando ela na nossa vida, elas não são automáticas. Elas nunca vão ser automáticas. Porque o nosso ego, ele funciona, né, desse jeito,
de se emaranhar nos contextos familiares, é o funcionamento do nosso órgão. Ô, Nádia, e é claro, assim, pensando, né, como que a constelação é importante nisso, mas também não só ela mesma, é isso que você vai dizendo, né? À medida que a gente vai tomando consciência, vai tendo esse entendimento, como que a gente também pode se reposicionar, né? E como que isso reverbera no sistema também, não é? Exatamente, Lene, exatamente. Uhum. Então, eu faço uma constelação, às vezes eu preciso fazer uma constelação para ver o que tem por trás de algumas coisas, mas não é só isso, né? É postura de vida, né? Hellinger fala, né? Começa lá com uma terapia, né? Ele começa com uma terapia, mas tem um momento que ele olha e fala assim, não, gente, isso não é só uma terapia, é uma filosofia de vida. Né? Foi daí que ele percebe, porque o Hellinger também foi crescendo, né? A gente tendo insight. Nádia, Diga. ó, na troca, né? Na lei da troca. Mesmo assim, em todas as relações, a questão do equilíbrio, ela tem influência, mesmo numa relação pais e filhos, que às vezes, né, sempre os pais dão mais, às vezes que o filho. Como que fica essa questão aí da troca? Então, na troca entre os pais e filhos é bem diferente do relacionamento de iguais. No relacionamento de iguais, a gente está falando de relacionamento de homem e mulher, um tanto bom também relacionamento de irmãos. Claro que tem um pouco de diferença, porque o irmão mais velho, ele dá mais para os mais novos. Então, Hellinger diz assim, que o irmão mais velho, ele acaba sendo um pouco provedor também da família, principalmente nas famílias mais antigas, né? Que tendo muitos filhos, às vezes o último nascia quando o primeiro já estava indo trabalhar, né? Ele diz aí... Já estava na criação, né? Manter... Isso, ajudava a cuidar dos mais novos. Então, os mais velhos davam mais para os mais novos. Ele dizia assim, aí, em contrapartida, né, para equilibrar isso, quando os pais são velhos, os mais novos cuidam dos pais, o caçula cuida dos pais, né? Então, isso é o certo, porque aqueles já fizeram mais também, já estão mais velhos agora, né? Mas entre pais e filhos, os filhos recebem e os pais dão. Mas esse dar, né, dos pais para os filhos, então veja, né? Então nasce o meu bebê e eu dei a vida, né? Porque levei na minha barriga 9 meses, depois amamentei o meu filho, depois eu pensava o cabelinho dele, mandava ele para a escola, né? Então, eu ia cuidando dessa criança e ele só recebia. É claro que uma mãe, né, ela recebe em troca, né? Porque, veja, a gente lembra lá, né, naquele primeiro sorrisinho que o nosso bebê deu para a gente quando a gente estava mamando, né? Que a gente olha bem no olhinho dele, ele dá aquela risadinha, ele reconhece a mãe. Isso é troca, né? É troca, é vinculação com a mãe, né? Então, vão acontecendo, é lógico, essas trocas, né? Os filhos amam as mães, né? As filhas amam os pais, e assim, essa troca é muito importante, muito bonita, né? Então, a gente vai recebendo também. Mas os filhos não devem nada aos pais, no sentido de que muitas pessoas, às vezes, dizem assim, quando eu crescer, eu quero dar tudo para minha mãe que ela não teve. Tudo que meu pai não pôde dar para minha mãe, eu vou dar para minha mãe. Ou tudo que a minha mãe não recebeu dos pais dela, eu vou dar, vou retribuir para minha mãe. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa para minha mãe. Isso é muito bonito, né? Fala de uma gratidão, claro, mas isso tem um peso para essa pessoa, né? Então, qual é o certo, né? Quem é mãe, quem é pai sabe, o quanto que a gente respeito quando a gente vê o nosso filho caminhando com os próprios pés, indo para a vida, né? Com a sua própria força, né? Essa é a retribuição que a gente recebe. Ela não vem diretamente para nós, mas quando a gente vê a realização daquilo que foi, né? E que agora o meu filho tem a família dele, o trabalho dele, tem força para isso, essa é a maior retribuição. Não precisa voltar nada para trás. Nem aquelas pessoas que sentem
se o relacionamento for saudável, sente essa cobrança em relação aos filhos. A não ser que o relacionamento esteja fora do lugar. A não ser que essa mãe queira que o filho seja pai dela. Aí ela diz, eu dei tudo para você, agora é a hora de você cuidar de mim, né? Sem necessidade. Né? Aí ela cobra isso muitas vezes, mas aí tá fora. A adulta, ela pode dar mais do que receber, assim, tipo financeiro, né? Ou porque se tornou adulto e já tem um desequilíbrio. Aí você falou do filho dar uma casa para a mãe, e da mãe dar uma casa para o filho na vida adulta. Então, o Hellinger ele também fala sobre isso, né? É claro que se uma mãe tem condições e tem casos, ela pode presentear o filho. Mas a gente precisa ver se esse movimento, né? Então, caso a caso, esse movimento dá força para o filho ou tira a força do filho, né? Eu digo assim, nossa, olha, eu preciso trabalhar mais, ou eu preciso dar uma casa para o meu filho, porque ele sozinho não vai conseguir nada. Então, eu tiro a força dele. Uhum, né? Então, como eu olho, como é esse presente? Para algumas coisas, para algumas pessoas, dar uma casa para o filho é como dar uma bicicleta. Às vezes precisa de um certo esforço, mas não é algo tão difícil. Eu não tiro de mim para dar para o filho. Porque tem pais, e também qual é a motivação desse presente, né, Maíde? Esse presente é para suprir uma culpa que eu sinto de não ser presente, ou de não ter ficado com o pai dele, ou qualquer culpa que a pessoa sente, né? Qual é o movimento que vai junto com esse presente? Entende? Então, é claro que não dá para a gente dizer assim, muito taxativo, né? Os pais não devem dar uma casa para o filho. Não existe isso. Os filhos não devem dar uma casa para o pai. Também não existe. Se uma casa para esse filho for o valor de uma bicicleta, não é? Entende o que eu estou dizendo? Então, depende do esforço, depende do tipo da relação, né? Agora, os pais que se sentem sempre em dívida com os filhos, que se sentem sempre na obrigação de dar mais, 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 e esses filhos exigem mais, 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 porque nunca foi o suficiente. Então, agora eu sou um adulto, mas a minha mãe ainda tem que me amamentar, porque não é o suficiente, porque eu ainda tenho fome, né? Então, tem que ver qual é a relação aí. Não é? Uhum. Ô, Nádia, a relação do casal, ela tem precedência sobre os filhos? Sim. E Sim. quando o casal vive muito o casal e de repente os filhos não são tão olhados porque o casal fica muito assim, sabe aquele casal que vive mesmo o relacionamento e os filhos acabam ficando Sem espaço, né? é, Sem espaço nenhum. Sim, tá adoecido, né? Mas sim, o relacionamento de casal tem precedência. Muito tempo atrás, eu gostei de ter lido algo do Jung, que ele diz assim, né, das precedências na nossa vida de adulto. Então, ele diz assim, né, como pessoa. Ele diz assim, a nossa realização profissional, aí está fora, né, não estou falando de constelação, estou falando de posicionamento mesmo na vida, né? Ele diz assim, a nossa realização profissional, ela tem precedência à nossa relação de casal. A nossa relação de casal tem precedência à nossa relação com os nossos filhos. Porque se eu não me realizar profissionalmente, eu vou culpar o meu marido de alguma forma ou fazer com que ele preencha esse espaço que fica da minha desilusão de não ter me realizado, né? Se o meu relacionamento de casal também, eu coloco os meus filhos antes do meu relacionamento de casal, eu também faço eles ocuparem um lugar que não lhes cabe, né? Que é quando a gente vê uma pessoa que coloca o filho no lugar do marido. Não, o meu filho é uma coisa mais importante da minha vida. E ela coloca de escanteio esse homem, né?
Então, é claro que tudo que é exagerado no outro extremo também é adoecido, né, Mara? Também fica adoecido. Então, um casal que não olha para o filho, porque eles só se olham entre si, o que tem por trás disso também? Né? Onde eu estou colocando esse homem que eu preciso só ficar olhando para ele? Para quem eu delego os meus filhos? Ou ninguém cuida deles? Como é a minha relação com a minha mãe? Vai reverberar na minha relação com os meus filhos. Então, deve ter algo também que está emaranhado aí nesse sistema. Sempre tem que pôr na ordem. Né? A partir de uma constelação, a gente pode ver o que tirou do lugar, né? Ou como que está fora do lugar, que essa mãe não consegue enxergar essas crianças, né? Por quê? Às vezes um faz também pelo outro. Às vezes, por exemplo, pode acontecer do pai não estar nem tão emaranhado lá na família dele, mas ele também não olha para os filhos porque a mulher chama a atenção dele, né? Na sua carência, nas suas dificuldades. Diga, Mari. Eu fiquei com uma dúvida, Nádia. Quando eu fiz o curso de constelação, para mim tinha ficado claro que os filhos mais velhos cuidam dos pais. Uhum. E aí você disse que os filhos mais novos é que cuidam dos pais. E aí eu fiquei na dúvida disso. É só a gente pensar um pouco na lógica disso, né? Como eu expliquei, eu não lembro de ter ouvido isso do Heringer, mas eu lembro perfeitamente de ter ouvido isso do Renato Bertatti, e para mim fez muita lógica. Assim, tem muita lógica, né? Então, se os filhos mais velhos tiveram uma vida mais difícil, né? Porque no começo do casamento, o casal não tem tantas condições financeiras às vezes, né? Então, eles não sabem nem cuidar de criança ainda. Então, a primeiro filho é o filho que mais ficou assado, ou passou frio, ou calor, né? Então, veja, essa mãe que estava aprendendo a ser mãe ainda, quando ela teve o primeiro filho, no segundo filho ela já estava um pouco mais preparada, porque o primeiro, né, serviu lá de cobaia para ela, né? Vamos brincar assim, né? E aí, esses filhos foram crescendo, foram cuidando dos outros irmãos, eles foram dando para os outros irmãos. O filho mais novo é o que mais recebeu, né? E ele cuida dos irmãos, dos pais, em gratidão aos irmãos pelo que eles receberam. Eu já fiz muita constelação com japonês que tem muito isso, né? O filho mais velho é o filho mais sacrificado. O filho mais velho, às vezes, ele até precisa receber na sua casa os irmãos mais novos, que vão começar a trabalhar, então eles recebem, eles ajudam, né? Então, nesse sentido, eles são os que mais dão, né? Quando eles estão na velhice lá dos pais, agora eles podem receber também um pouco dos irmãos. Sempre a gente vê o fluxo da vida, né? A gente observa sempre o fluxo da vida. E sempre a gente observa também, em algumas leis sistêmicas, como funciona na biologia lá, nos animais, né? Nas famílias lá dos animais, né? Nos bandos dos animais, as leis que regem lá, quem cuida de quem. Tá bom? Continua? Acho que não, acho que já deu nosso horário. Já deu? Já deu Tá certo. nosso horário. E essa parte foi muito bonita. Eu gosto muito. Se tiver Sim. na próxima aula de algum trecho ou de alguma coisa, a gente pode retomar. Senão, a gente prossegue a nossa leitura. Tá bom? Tá certo. Obrigada pela presença de Obrigada, vocês. eu que Obrigada pela agradeço. leitura, Mara. Obrigada Boa a noite, você, pessoal. Nádia. Obrigada pelas perguntas. Obrigada, Boa Nádia. noite, gente. Camila. Obrigada. Boa Olá. noite, gente. Boa semana. Boa Boa semana para semana. todos. Tchau, tchau. Márcia. Tchau. Tchau. Oi, Nádia.
Oi, Camila. Oi, querida. Oi, é oi e tchau, né?